A gente vem estudando um pouquinho sobre a questão do nosso planeta, da importância, principalmente da água, né, no nosso planeta e diversas formas de preservar essa água, da gente usar bem, né, já que a gente estuda nas últimas aulas que a água doce, a água que a gente pode consumir, é, tem bem pouquinho no nosso planeta, né? Então, a maior parte da água é salgada, que é imprópria para o nosso consumo e está nos mares, e o restante, o outro pouquinho, está nas geleiras, nas montanhas congeladas, que também não estão ao nosso acesso e elas são necessárias para a questão da temperatura e controle do nosso próprio planeta, tá bom? Assim como também a gente tem no final toda essa água, a gente tem só 1% de água doce consumível à disposição da gente e dos animais, das plantas, não é isso? Então, a partir desse pensamento, a gente vai ver um pouquinho do que diz aqui. Aí vocês acompanham aí no livro de vocês, matéria de é, ciências, tá bom? Que trabalha um pouquinho sobre essa questão também, ciências e geografia. Então aqui no livro de ciência a gente tem uma atividade que tem relação intertextual com geografia, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Ó. A primeira pergunta que tem nessa atividade sobre a água no planeta Terra é: onde está a água do planeta? Em que locais você já viu a água e como ela era? Tá bom? Aí vocês vão pensar aí e responder essa parte que a gente já viu na última aula sobre a questão da água e lugares onde encontrar toda essa parte da água. Aí vocês vão pensar, revisar um pouquinho sobre isso e responder onde está a água, tá bom? Aí observem o que é que diz o texto. Ó. Ao observarmos a imagem de abertura dessa unidade, percebemos que a maior parte da Terra é coberta por água. O que está em azul corresponde aos oceanos e mares. Estão vendo aí, ó, a descrição do nosso mapa, do nosso globo, do que a gente viu nas outras aulas sobre o planeta, né? Então, a maior parte em azul são oceanos e mares. Mas a água do nosso planeta também se encontra em rios, riachos, córregos, lagos, lagoas, no subsolo, né? Bem como no ar em forma de vapor, que a gente viu, né? A questão dos vapores de água, né? Que formam as nuvens, que a água que a gente tem, por exemplo, quando a nossa família, alguém da nossa família lava uma roupa e a roupa molhada e evapora, né? E essa água vai para o ar, tá bom? Os vapores de ar. Então a água está presente em vários locais, né? E em locais com baixa temperatura, na forma de gelo, que é o que eu falei das geleiras e montanhas mais altas, não é isso? Então a gente tem água em vários locais, tá bom? Esse é um pouco da resposta dessa pergunta aqui para vocês, a partir para relembrar, retomar o que a gente estudou, que a gente já aprendeu nas outras aulas e todo esse processo de onde a gente tem água. Aí aqui, ó, toda a água presente no planeta em suas diversas formas compõe a hidrosfera. Observem as imagens aí, ó, a água do mar na praia, né? Um exemplo aqui, ó, na Praia do Espelho, na Bahia, em Porto Seguro. E outro exemplo aqui, a água do Rio Amazonas, em Belém. Tá vendo? Que a água do mar, a água salgada, ela tem esse tom mais azulado. E a água do Rio Amazonas, por exemplo, tem esse tom mais barrento, né? Mais de água doce, como a gente tem aqui na região, esse tom mais escuro. Tá certo? Aí, a partir de tudo que a gente já aprendeu sobre água, da importância da água para a gente, né? Essa semana da água, de toda essa questão de a água ser o objeto, ser a coisa que mais tem no nosso planeta, né? A água ser preponderante, ter mais presença no nosso globo, no nosso planeta, a gente vai começar com nossas atividades sobre água nesse caso, tá bom? Aí olha o que diz a pergunta 1. No globo ao lado, pinte de azul os mares e oceanos. Então você vai
a partir do que a gente já estudou sobre o globo, vocês já aprenderam. A parte, pinte de azul os mares e oceanos. Então vocês vão pensar aqui onde é nesse globo que ficam os mares e oceanos e vão pintar de azul, tá bom? E a segunda pergunta: o que são as partes escuras? Essas partes escuras aqui, elas são o quê? Pensem aí e respondam aqui, tá bom? Que são as partes escuras que a gente também já aprendeu na outra aula sobre o globo, sobre o mapa, sobre essa questão científica e geográfica do nosso planeta, pessoal. Após aquela atividade da questão do nosso globo, do nosso planeta, a gente vai para uma atividade que tem relação tanto de ciências, quanto de geografia, quanto de português, tá bom? Nesse caso aqui a gente pega a parte de português com os versos, com o poema, né? A gente tem aqui um poema, duas estrofes de poema, nessa relação de poema em 4 versos, né? Que a gente já viu como exemplos de quadrinhas, de vários tipos de poemas, né? Então pensem aqui. Então a gente já viu essa parte do gênero poema, né? Do encadeamento, da rima, né? Geralmente o final, ducha, tá vendo? Murcha, né? Primeiro com terceiro nesse caso, né? Aí calorada com queimada e segundo com quarto. Rimas nesse poema aqui sempre rimando duas com duas, onde alguns poemas, algumas quadrinhas só rima 2 dos 4 versos. Nesse daqui rimam todos os versos. Nessa primeira estrofe rima essa parte de ducha com murcha, primeira com terceira e segunda com quarta. Estão vendo aqui? Já no segundo verso, nessa segunda estrofe, a gente tem uma rima primeira com segunda, prazer e ser, ele também pode ser, ela também pode ser, cheia de medo e prazer, cheia de peixe, conchinha, salgada e agitadinha. Tá vendo? Rimando dinha e dinha. Então é primeira com segunda, terceira com quarta. Quero que vocês notem aqui, a gente entrando para o português, que a questão das rimas do poema nem sempre são só primeira com terceira, segunda com quarta, tá bom? Às vezes rima primeira com segunda, terceira com quarta, como é nesse exemplo aqui. Tá legal? Então vejam aqui, o que é que diz na questão. O trecho abaixo faz parte do livro de poemas Os Quatro, de Cláudia Paz, que diz o quê? Se for quieta ou em ducha, acaba com a calorada. Não há flor que fique murcha e nem floresta queimada. Ela também pode ser cheia de medo ou prazer, cheia de peixe, conchinha, salgada e agitadinha. Pensem no que ela está falando, pessoal. Pode ser quieta ou em ducha, que pode ser usada numa ducha e acabar com a calorada, tirar o nosso calor quando a gente está com calor. Não há flor que fique murcha, que é que acaba que usando ela a flor não fica murcha, tá certo? E nem floresta queimada, que acaba com as queimadas da floresta, quando a floresta está queimando. Pensem aí. E também pode ser cheia de medo ou prazer. Ela pode dar prazer e pode dar medo em certas ocasiões. Cheia de peixe, conchinha, salgada e agitadinha. O que é que pode ter peixe dentro? O que é que pode ter conchinhas? O que é que pode ser salgada? O que é agitada? Tá certo? Pensem aí. Para, a partir desse pensamento, a gente responder essas questões aqui. Qual o tema do poema? Lendo, interpretando essa parte que eu falei agora, vocês vão ver de que o tema fala, de que o poema fala.
fala sobre o que aqui, pessoal? Qual o tema dele? Aí na B vocês vão para a seguinte questão. Nos primeiros 4 versos, a autora se refere a que tipo de água? Como é possível saber? Pensem aí, você já tem uma parte da resposta da questão anterior, tá bom? Nos primeiros 4 tipos de verso, a que tipo de água a autora se refere? Como é possível saber? Então aqui está representada de um jeito e aqui na 2 ela está representada de outro jeito. Vocês vão pensar na primeira parte do verso, tá bom? Para responder a B, vocês vão reler essa parte aqui dos primeiros versos e para dizer se ela está falando de que tipo de água, como a gente viu na outra atividade, tá bom? Se é água doce, se é água salgada, que tipo de água é, tá bom? Aí nasceu. No final do poema, a autora se refere à água do mar. Em que verso percebemos claramente isso? Aí explique sua resposta. Aqui diz que ela se refere à água do mar. Então, vocês vão explicar por que ela se refere à água do mar. Qual é essa frase? Essa frase se refere à água do mar por quê? Respondam a partir dessa frase, tá bom? A letra C. E na letra D, diz assim, ó, no espaço reservado ao redor do texto, faça uma ilustração que represente o poema. Então, vocês vão, ao redor do texto aqui, ó, vocês vão fazer desenhos aqui que falem sobre o poema. A partir do que vocês entenderam do poema aqui, vocês vão fazer desenhos aqui, tá bom?